Boas pessoal, para mais um vídeo. Hoje vamos comentar o programa Mais Transferências, que normalmente dá à hora de almoço na CNN, e também vamos comentar um dos programas da tarde, também de desporto, mas no canal Now. Infelizmente não pude meter trechos hoje do programa da CMTV da Liga de Ouro, porque o pouco que deu só se falou no Cristiano Ronaldo, dele ir ter com o Trump e do Ronaldo disto e mais aquilo, e foi um programa muito curto porque entretanto foi capturado aquele artista que tinha matado 2 pessoas, e como sabem, como é a CMTV, a notícia era apenas que tinham capturado o assassino, mas eles conseguiram estar ali 1h30 a dizer a mesma coisa e capturaram o assassino, e o assassino fez isto. CMTV. Pessoal, depois da vinheta vamos comentar o programa o primeiro da hora de almoço da CNN, Mais Transferências, a seguir à vinheta. De inverno, Rui Costa e José Mourinho vão reunir-se durante esta semana para definirem os moldes em que o clube vai abordar esta próxima janela de transferências. Esta foi uma notícia que nos trouxe ontem o comentador da CNN, Rui Santos, e é por aqui que vamos começar hoje em estúdio com o Rui Louro e também com o Diogo Luís. Muito boa tarde, Diogo. Pois, vai ser para dizer merda sobre o Benfica, quem é que lá devia estar? Diogo Luís, o contabilista esquecido pela sociedade. Prontos, esta notícia para mim, não sei, vê-se mesmo que é daquelas notícias quando não há notícias, que o Rui Costa e já ia dizer Bruno Lage, batendo na madeira, Rui Costa e José Mourinho, que se vão reunir ou que se terão reunido para falar sobre o futuro, para falar sobre as contratações. Ou seja, esse é o que é que ele vai falar. Deve ser pronto, o Benfica precisa de contratações e vai-se falar, mas vamos lá ouvir para não começarmos a interromper muito. Eu peço desculpa por interromper muito, não é porque queira, é porque o YouTube quer, senão manda-me os vídeos abaixo. Vamos lá. Esta notícia já não é propriamente uma novidade, tendo em conta que José Mourinho já tinha dito que queria ou gostaria de contar com 1 ou 2 jogadores, reforços que fossem jogadores-chave, e também durante a campanha eleitoral já Rui Costa tinha traçado o perfil desses mesmos reforços. Sim, a notícia é que eles vão reunir quando precisamente o Benfica começa novamente a ter aqui uma carga de jogos elevada. Não sei se eles estiveram de férias a semana passada, mas a semana passada não houve jogos. E estranho eles só se reunirem precisamente quando o Benfica vai começar a jogar 3 em 3 dias, o que naturalmente dará menos tempo a José Mourinho. Relativamente a tudo o resto, o Farinha já nos tinha dito há 2 semanas atrás que o Benfica se iria reforçar com o lateral. O Farinha disse, quando o Farinha diz, é como aquele jantar do Bruno Lage com o Varandas. Ainda hoje estou para descobrir. Quer dizer, eu já descobri. Há um vídeo meu, para quem estiver interessado, quem se lembra da notícia que o Frederico Varandas, que tinha jantado ou almoçado ou tiveram uma refeição com o Bruno Lage, eu por acaso tenho um vídeo que demonstra a veracidade desse facto. Eu depois vou pôr na descrição, se não me esquecer. Esquerdo, 2 extremos, um ponta de lança e talvez mais um médio centro. É uma grande revolução. E aqui eu tenho 3 questões. A primeira é, Rui Costa referiu na campanha eleitoral que demorou 4 anos a reestruturar um plantel e que agora tinha um plantel para presente e futuro. E presente e futuro significa que só precisava de afinar uma outra coisa, e sobretudo no mercado de verão. Se o Benfica trocar 4 ou 5 jogadores, eu acho que o Rui Costa fica muito mal na fotografia. Segundo ponto, José Mourinho, quando entrou, disse que o Benfica tinha um plantel fantástico. Antes de entrar, Bruno Lage podia jogar com várias posições, de várias maneiras, e que era incrível.
E a verdade é que acaba ainda não havia Luque Bacchio e Sudakov. Acaba por chegar e parece que aparentemente muda tudo. E depois é olhar... É assim, eu fico abismado com o ódio que este rapaz tem ao Benfica. Epa, ele consegue meter as merdas da maneira que ele quer. Ou seja, toda a gente diz muita coisa em certas circunstâncias. Pá, as pessoas mudam de opinião, outras dizem merda porque estão enganadas. Quantas vezes é que eu não disse já coisas e depois que vi que a realidade é que não era assim? Mas esta maneira que o Diogo de Luís tende a abordar tudo o que é em relação ao Benfica é uma coisa por demais. Um bocadinho outra vez para a rotatividade do plantel, porque o Benfica contrata 2 laterais esquerdos, o Obrador e o Dal. O Dal foi contratado definitivamente. O Obrador, inclusivamente, é titular da seleção de sub-21 e no banco de suplentes está um titular do Como, que está em 7º lugar em Itália e que está a jogar muito bem na equipa do Fábregas, mas quem joga de titular na sub-21 é o Obrador, ainda não teve oportunidades, mas aparentemente já se fala num novo lateral esquerdo e mais uma rotatividade. E o outro caso, que eu acho extraordinário, é o Ivanovic. O Benfica contrata, ele chega, resolve, faz golos, de repente desaparece, começa a jogar a extremo esquerdo e aparentemente também vai sair para entrar novamente um jogador. Isto, aparentemente, tudo, eu acho que nada mudou. Rui Costa aprendeu, se aprendeu, está a fazer a mesma estratégia porque continua tudo igual. É a rotatividade máxima, é trocar de jogadores de 6 em 6 meses e naturalmente isto não traz estabilidade ao clube e fica mais complicado de vencer. Rui, depois do investimento na ordem dos 130 milhões no anterior mercado, como é que se pode explicar aos sócios que a equipa precise de mais jogadores? Eu acho que isso se explica com 2 palavras: José Mourinho. Ou seja, claramente o plantel não foi desenhado para Mourinho, e sim, nós falámos aqui na altura do fecho do mercado que o Benfica não tinha conseguido todos os jogadores que queria ou que precisava, especialmente para a posição de extremo, e numa lógica ainda de utilização desses jogadores por parte do Bruno Lage, porque lembras que o Benfica cria um extremo e acaba por vender um deles, o Arthur Cogo, portanto, passa a precisar de 2, acaba por só conseguir o Luque Bacchio, portanto já aí havia uma baixa clara. Depois há a lesão do Bruno, portanto, era uma insuficiência para essa posição. Podia levar depois a algumas adaptações. Agora, com a troca de treinador, José Mourinho chega, e apesar dos elogios que fez quando da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e isso entende-se, ou pode ser entendido à luz dos tais jogos mentais, deixa cá colocar a pressão do lado adversário, não, o Bruno Lage é um felizardo, tem ali jogadores brutais, se eu tivesse os médios que o Benfica tem, como é que eu hei de ganhar este jogo? E afinal... Agora já não faz sentido o discurso de José Mourinho na altura, essa é uma verdade, mas lá está, pode ser entendido ou interpretado à luz da preparação mental do lançamento de um jogo, de colocar pressão no adversário. A verdade é que há a explicação que eu vejo com mais lógica para essa necessidade de agora trocar vários jogadores é José Mourinho. Chega, tem de facto tremenda influência junto da esfera de decisão, ele próprio faz parte da esfera de decisão no Benfica e entende que há ali jogadores que não se adequam àquilo que ele pretende. E então o Benfica vai fazer algumas trocas. Mas eu lembro como o Ivanovic começou, com um impacto tremendo e aquilo que se disse e se escreveu sobre o que seria Ivanovic na equipa do Benfica, que pelo visto não vai ser. Em relação aos lugares do ataque, de apoio ao ponta de lança, de extremo, acho que era mais ou menos óbvio. Quando partes para outras posições, aí tem a ver com a insatisfação do treinador e com uma administração que entende que lhe deve fazer essa vontade. Diogo, mas para entrarem jogadores tem que sair outros. Quem é que, no teu entender, está mais perto da porta de saída? Talvez falaste agora do Obrador e quem sabe Sheldrop, que Obrador, Ivanovic, Sheldrop, o próprio Prestiani, são jogadores que o Benfica apostou bastante, deu poucas oportunidades. A verdade é que o Sheldrop nunca teve uma grande consistência em termos exibicionais. O Prestiani foi desaparecendo. E, portanto, quando tu apostas num jovem jogador e entendes que é a próxima grande promessa argentina e que já foi chamada à seleção A, tu tens que lhe tentar dar espaço, ou se não o contratas, porque o Benfica contratou muitos jogadores e o Prestiani e o Sheldrop na altura, o Benfica tinha muitas soluções para aquelas posições. E foi contratado por 20. Não acredito que neste momento apareça alguém a dar 40 milhões pelo Ivanovic quando foi contratado por 20. Se o Benfica conseguir fazer novamente, fantástico. Agora, a realidade tem a ver com porque é que tu contratas jogadores no último dia de mercado, que depois não vais contar com os passados 6 meses. Isto é muito estranho, esta forma de contratar do Benfica, sendo que é uma direção que está há 4 anos, que foi novamente reeleita, que teve tudo para fazer o seu trabalho e a verdade é que continua a dar tiros nos pés. E depois, por último, dizer-te que o Benfica investiu 137 milhões. Se for contratar mais 4 jogadores, eu acho que o Benfica facilmente chega aos 200 milhões. Já não estará na Liga dos Campeões. O Benfica vai fazer mais um investimento de 60 milhões, ou seja, no cômputo geral vai investir 200 milhões para ser campeão em Portugal. O que nos estão a querer dizer é que com este plantel
O Benfica não consegue vencer os Aroucas e os Tondelas com o devido respeito desta vida? E não é garantido que seja campeão, isso não for. Eu gostava era de ouvir uma vez o Diogo Luís dar uma solução. O que é que ele faria? Os jogadores que ele contrataria, treinador. Já sei que de finanças, que se ele estivesse no Benfica ou em qualquer um dos 3 grandes, que ele ia se tornar ia se tornar numa Microsoft do futebol. Mas pronto, vá, Diogo Luís, continua que estás a ir bem. Não, a questão é essa, que o Benfica está a investir muito para resolver os problemas coletivos. O Benfica, de uma vez por todas, tem que trabalhar a vertente coletiva e não só olhar para a vertente individual. Porque se for para gastar dinheiro e contratar grandes jogadores e investir 200 e 300 milhões todos os anos, fantástico, o problema é que o Benfica não tem dinheiro para isso. Portanto, eu acho que neste momento o que se exige, e o que os sócios acham que exigem, é que o Benfica jogue melhor futebol, porque tem melhor plantel do que a maior parte das equipas em Portugal. Mesmo olhando para o Porto, para o Sporting, o Porto este ano estão valorizados porque estão a jogar bem, o Sporting estão valorizados porque estão a jogar bem, mas se nós olharmos individualmente, se calhar o Benfica continua a ter o melhor plantel. A realidade é que joga pouco futebol. E agora como é que se vai resolver isto? Com mais jogadores. O problema é que já vai em 200 milhões de investimento e as despesas do Benfica são muito superiores às receitas. E isto vai fazer com que o Benfica cada vez mais entre nesta rotatividade de ter que vender 6 para contratar 3. E no limite o Benfica fica cada vez mais frágil. Porquê? Troca de treinador todos os anos, troca de jogadores todos os anos, não há referências, não há jogadores que depois segurem os colegas nos momentos mais difíceis, e aqueles que se estão a adaptar, como é o caso de Ivanovic, saem para entrarem outros que vão ter que se adaptar da mesma forma que o Ivanovic. Epá, mas o Ivanovic já saiu. É o Diogo Luís. Epá, responde-me lá a isto. Se veres algum destes meus vídeos, responde lá. O Ivanovic já saiu ou não? Eu acho que ainda não saiu. E acho que ainda não houve propostas. E acho que, pá. Por último, estou curioso para ver qual é a idade dos jogadores que vão ser contratados. Porque o Rui Costa, na reestruturação que disse que fez durante 4 anos, disse que neste momento tinha jogadores mais jovens. Tenho quase a certeza que o José Mourinho vai-lhe pedir jogadores mais maduros. E, portanto, desse ponto de vista, mais uma vez, Rui Costa vai ter que engolir um bocadinho as suas palavras. A influência do José Mourinho, a influência e o peso que tem na tomada de decisão. E o Rui Costa já tinha dito que o perfil de jogador para chegar era um jogador que fizesse a diferença no imediato. Porque no mercado de janeiro, e o José Mourinho já disse isso, o José Mourinho não gosta de mexer no mercado de janeiro, há entrevistas dele a falar sobre isso. Para mexer no mercado de janeiro tem que ser cirúrgico. O problema é que neste momento a cirurgia do Benfica são 4 jogadores. E 4 jogadores é meia equipa. E isso demonstra muita incompetência na forma como o plantel foi feito. E agora alguém tem que assumir as responsabilidades. Não sei quem é que as vai assumir. Se calhar a culpa foi do Rui Pedro Brás, que já não está cá. Mas a verdade é que o Benfica gasta dinheiro e é dinheiro. Quer dizer, o Rui Pedro Brás era a maior porcaria, era o Uber do Benfica, era tudo. Era tudo quando estava no Benfica. Agora saiu, já o defende. É assim é que é, Diogo Luís. Tu vais longe, tu vais mesmo longe, por acaso. Eu estou-te a ver muito longe. Não só no investimento, como nas comissões que vão sendo pagas pelo meio destes investimentos todos, e os recursos vão desaparecendo. E um dos nomes que tem sido falado para reforçar o Benfica tem sido o de Rafa. O avançado está num braço de ferro com o Besiktas. O Benfica acompanha o desenrolar da situação, mas segundo o jornal A Bola, só estará disposto a receber Rafa a custo zero. Rui, é natural que o Benfica não quisesse pagar por Rafa, muito menos os 15 milhões de euros que pede o clube turco, porque Rafa também saiu a custo zero. Seria agora um pouco estranho se fosse pagar pelo estranho. Além da idade que o jogador já tem, até na lógica de rejuvenescer o plantel. Lá está, o Rafa poderia ser visto como um investimento cirúrgico, investimento ao nível dos salários, não faria sentido estar a pagar pelo passe do jogador. Agora, enquadrava-se na forma de jogar o Benfica? Acho que sim. Faz falta ao Benfica um jogador como o Rafa? Acho que sim, a melhor versão do Rafa cabe claramente e pode fazer falta. Está num momento difícil com o Besiktas, o novo treinador diz que não consegue falar com ele, que ele não fala com ninguém. Assim, nós se nos puxarmos, nós conhecemos mais ou menos o Rafa, quer dizer, não é de muitas palavras, é muito introvertido. Lembrem-se lá de uma entrevista do Rafa, tirando aquela declaração à BTV quando assumiu que estava de saída, que foi quase que criou ondas de choque por tão rara que era, e pela afirmação categórica, de facto é muito raro. Portanto, é um jogador que tem uma personalidade diferente, que nesta altura não se sente confortável e que, enfim, já foi emitido até um comunicado por via do agente a tentar relativizar um bocadinho as coisas, mas a situação não está fácil. Se há uma possibilidade de retorno e de se manter no Besiktas, não sei. Se calhar vai mesmo sair. A melhor saída para ele será um regresso ao Benfica. O Benfica vai investir nele.
pode fazer sentido pelo perfil do jogador e por aquilo que o Benfica precisa, é um jogador que conhece bem a casa, os adeptos gostam dele, poderia fazer sentido. Agora, neste momento, acho que o mais certo é sair do Besiktas. Diogo, é execuível este regresso de Rafa ao Benfica? Dava jeito ao Benfica? O Benfica que deixa aqui claro que só estará interessado no jogador se o jogador se desvincular do clube. Até para não arranjar problemas com o Besiktas. Ou seja, daqueles 8 jogadores e não 13 que o Rui Costa diz que herdou, vai recuperar agora um com mais 5 anos. Não deixa de ser engraçado. Ou seja, ele teve... E para este gajo, a sério, é muito mau. Ele é muito mau. Ele odeia mesmo o Benfica, caraças. Eu conheço portistas e sportinguistas que não conseguem ser tão maus como é o Diogo Luís, pá. Ninguém diria que o Diogo Luís, que já jogou no Benfica, era um cepo, é verdade. Era um cepo, mas jogou. Reestruturar um plantel para ter um plantel presente e futuro. E vai buscar agora um jogador com 33 anos. Lembrar que o Rafa não é um jogador para ser uma referência dentro do balneário. Não. E mais uma vez, ou seja, ele já sabe que o Ivanovic que vai ser vendido. Para ele já está vendido e o Rafa já está... vai contratar um jogador, ou seja, ele já está a dizer que o Rafa que vai ser contratado pelo Benfica. Ele, agora, é assim, acredito mesmo que ele foi naquele carro do Regresso ao Futuro, o DeLorean, e pronto, ele sabe mais que nós. É um jogador para segurar os outros, portanto não é um líder. O que é que o Rafa pode fazer? Efetivamente o Rafa pode desequilibrar, mas também relembrar quais é que foram os anos maus de Rafa. Os anos maus de Rafa foram com treinadores como Sérgio Conceição e Jorge Jesus. O José Mourinho é um treinador à semelhança destes que exige muito os jogadores e vai para cima deles. E não sei se o perfil do Rafa se enquadra neste tipo de liderança. Onde ele brilhou mais foi com Paulo Fonseca, foi com Bruno Lage, foi com Roger Schmidt, treinadores mais pacíficos. Quando os treinadores exigiam muito Rafa, o Rafa não conseguia render. E por essa questão tenho aqui algumas dúvidas relativamente a esta contratação, sendo que, mais uma vez, será um investimento elevado, não investimento à cabeça, mas um investimento salarial que vai aumentar os custos fixos do Benfica, e é uma contratação só para tentar resolver uma questão presente e não para o futuro. E eu acho que neste momento o Benfica, em função dos investimentos que fez, o Benfica tem que pensar em tudo. Até porque se o Benfica vender o Ivanovic agora em janeiro, não ficam muitos jogadores vendáveis dentro do Benfica. É olhar para isso. E o Benfica tem que vender para ter receitas variáveis que compensem a diferença entre os custos fixos e os custos e as receitas e as receitas fixas. Nos tais reforços cirúrgicos poderia caber um Rafa a custo zero. O custo zero é sempre relativo, nunca é custo zero porque os salários são sempre altos, obviamente. Mas nos tais reforços cirúrgicos, se José Mourinho entender que é o jogador que entra de caras na equipa, que é dele que precisa, pode fazer sentido. Pode até porque faz as duas posições, faz o número 10 e faz as... Sim, de outra forma não faz. Sim. Faz sentido nessa perspectiva. Ok, este é o tipo de jogador, está aqui, está livre, a minha questão é, não sei se... e pode entrar. A questão que eu acho que se deve colocar é... Um contrato de 6 meses mais um, se calhar, imagina. A questão que se deve colocar é se ele se vai enquadrar no perfil de José Mourinho. Ou seja, quando o José Mourinho olha para dentro do relevado, sim, mas depois na exigência de José Mourinho. E por isso é que eu trouxe à baila aqui o Sérgio Conceição e o Jorge Jesus, porque efetivamente também se enquadravam. Tipo de treinador que aperta mais o jogo, que mete mais pressão. E lembra que no Braga, com o Sérgio Conceição teve muitas dificuldades, depois com o Paulo Fonseca voou, e com o Jorge Jesus, depois de Bruno Lage, também teve dificuldades. As coisas não correram tão bem. Agora que Rafa pode jogar em várias posições e que o Rafa pode ajudar o Benfica a criar situações de gol pela individualidade. Lá está, o Benfica está a tentar resolver as coisas não pelo coletivo, construir uma equipa, uma forma de jogar coletiva, mecanizar, não. É pela individualidade. É um jogador que vem e de repente seja ele sozinho a resolver os problemas que o Benfica tem apresentado. A imprensa internacional dá conta do interesse do Bolonha e da Lazio em Sheldrup. Rui, aqui a Gazeta dello Sport diz que o departamento de scouting do Bolonha tem este jogador muito bem referenciado. Pode ir. Por mim, ia já. É possível que Sheldrup saia já neste mercado, uma vez que também não enche as medidas a José Mourinho? É possível, tal como o Ivanovic, pode sair também por via de uma venda, de um empréstimo, com opção, tudo é possível. Ou seja, se houver jogadores que não satisfazem a exigência de Mourinho, ou o padrão de jogo de Mourinho, ou o estilo de Mourinho, ou aquilo que ele pretende, e que de facto sejam a ser apenas um custo no plantel, e que venham a jogar muito pouco, e se o Benfica vier a cair da Liga dos Campeões, enfim, está mais para isso que para outra coisa, com 0 pontos nesta fase, ainda que o José Mourinho diga que ainda há muitos para disputar. E é verdade, mas o mais provável é que não esteja. A dada altura também haverá menos jogos. Os jogos da Taça de Portugal, a dada altura, deixam de ser fáceis e de permitir alguma rotação. Portanto, se de facto são jogadores que estão no plantel só para estar... lá está, o mercado de janeiro também serve para isso, não serve só para reforços cirúrgicos no plantel, serve também para aliviar um pouco o plantel, colocar jogadores que não estão a jogar, que estão insatisfeitos porque não jogam e que estão a ser um peso, digamos assim, porque
fazem parte da equipa, custam o seu dinheiro e não contam na prática em campo. Portanto, Sheldrup é um jogador que tem a idade que tem, é jovem, tem imenso talento, é a tal questão se dura 90 minutos ou se não dura 90 minutos. Não é que os jogos em Itália sejam fáceis, a intensidade da Série A é alta, é exigente, os 90 minutos lá também são duros, mas pode haver clubes que de facto vejam o Sheldrup como uma boa solução. Já outros jogadores saíram dessa forma. Agora, como temos visto, ele tem perdido espaço, não tem tido margem para jogar, e sim, acredito que seja uma saída em janeiro. E também acreditas, Diogo, pode Sheldrup, uma vez que não tem jogado assim tantos minutos, parece não agradar assim tanto a José Mourinho, possa ser um desses jogadores que está mais perto de sair? Eu acho que seria um erro. Por 2 motivos. Porque agora está fresco aquele caso fora do relevado e porque temos um ano mundial. E o Sheldrup, a bem ou mal, está numa das seleções que pode ser mais entusiasmantes. Que fez um trajeto incrível no apuramento, que tem 2 avançados fortíssimos, tem o Haaland e o Sorloth, tem o Odegaard no meio campo a comandar, tem o Berge que joga no Fulham, tem uma equipa muito interessante e o Mundial poderia ser o palco ideal para o Sheldrup se valorizar. E o Benfica vender um jogador com este potencial e que pode jogar numa seleção com estas características muito ofensiva e que de repente o Sheldrup pode entrar e pode começar a jogar a titular ou pode fazer alguns jogos interessantes, eu acho que seria um erro o Benfica vendê-lo 6 meses antes. Posso ir só para o empréstimo, eventualmente? Pode ser por aí, mas eu acho que o Benfica, efetivamente, não consegue tirar proveito do Sheldrup, sendo que eu volto a dizer, acho que é um jogador que tem qualidade, tens que o potenciar. Acho que perdeu confiança com o ingresso de José Mourinho, como vários jogadores perderam confiança, como o Dal também perdeu confiança, como outros jogadores, eu acho que no plantel não conseguem suportar a pressão que o José Mourinho cria, mas a verdade é que o Benfica tem que decidir e deixem-me que diga, o Benfica tem que fazer esta rotatividade, porque se quer continuar a contratar jogadores e a fazer investimentos de 200 milhões, o Benfica também tem que vender para pagar ordenados. Porque enquanto que as compras vão sendo ao longo do tempo, durante 5 anos o Benfica vai pagando, as vendas o Benfica também pode receber durante 5 anos, mas tem a capacidade ou a possibilidade de as antecipar. E o antecipar neste momento pode fazer sentido para pagar ordenados, para fazer face efetivamente aos custos elevadíssimos que o Benfica tem. Volto a dizer, eu falo sempre da questão financeira porque é uma questão determinante. Porque não é normal o Benfica contratar 10 jogadores todos os anos. A verdade é que com estes 4 ou 5 que o Benfica está em vias ou pretende contratar, o Benfica mais uma vez mexeu no plantel em 11 jogadores, sendo que o ano passado ficou a 1 ponto do Sporting. Portanto, nem tudo estava tão mal e agora nem tudo está bem, ou nem tudo está melhor com a rotatividade que o Benfica fez. E também no plantel do Benfica ainda faltam aqui alguns jogadores, como é o caso de Bruma, que, como se sabe, teve uma lesão grave, acelera a recuperação. O extremo pode mesmo estar disponível já em janeiro, Rui, e uma ruptura completa do tendão de Aquiles. O Bruma podem esquecer. O Bruma, depois desta lesão, já foi. Se Bruma estivesse disponível já em janeiro, era uma ótima notícia. Sim, a lesão é grave. Salvo erro, assim de memória, penso que foi o que acabou com a carreira do Pedro Emanuel, que era pouco mais velho que o Bruma na altura. Uma ruptura total do tendão daquilo de facto é grave, a recuperação tem de ser muito cuidada, tem de ser muito rigorosa. Obviamente ele não vai voltar à competição se não estiver apto a fazê-lo. Se estiver apto a fazê-lo, depois é uma questão de ganhar ritmo e pode ser um bom reforço, entre aspas, para o Benfica, pode ser um jogador muito, muito útil. Eu recordo que Bruma, quando foi contratado, deixou algumas dúvidas entre a crítica, entre muitos adeptos. Eu sempre gostei muito do Bruma, cheguei a defender publicamente que ele devia ser chamado com mais frequência à Seleção Nacional. Enfim, é um jogador que pode acrescentar. Agora, falta saber outra coisa, que é, uma coisa é a capacidade do jogador. E no caso do Bruma, a capacidade de facto, depois de recuperar da lesão, como é que ele vai estar. A outra é se realmente cabe na ideia de jogo de José Mourinho, satisfaz o nível de exigência de Mourinho. Acabámos de falar nisso ao nível de Sheldrup, de Ivanovic. Será que sim, que com Bruma, de facto, em boas condições, tem condições, passo o pleonasmo, para entrar na equipa para jogar? Eu acho que sim. Agora depende muito de como ele esteja fisicamente e depois há aquela questão de recuperar o ritmo, de recuperar a confiança. Tudo isso demora algum tempo. Janeiro é daqui a 1 mês e meio. Era bom para ele que sim, e seria bom para o Benfica, garantidamente que sim, porque eu sempre gostei muito do Bruma. E curiosamente, Diogo, o Bruma lesionou-se na Eusébio Cup naquele jogo frente ao Fenerbahçe, que na altura era treinado por José Mourinho. Seria Bruma um reforço, entre aspas, que agradaria a José Mourinho? Sim, eu acho que sim, até porque tem características diferentes. O Bruma foi uma daquelas contratações de zigue-zague, porque o Benfica vendo o David Neres
em agosto e de repente contrata o Bruma em janeiro, passado 6 meses. Ou seja, o Benfica vende um jogador e depois contrata outro jogador que precisava, só que vende um por 27 e contrata um por 30 ou por 31. Agora, que é um agitador, que é um jogador diferente, que tem características diferentes daqueles que estão no plantel. Não é um jogador ultra consistente, mas repara, lá está mais uma vez, é daqueles jogadores que pela via individual pode desbloquear um jogo. Não tem uma grande definição, mas veio de uma grande época no Braga. E um contra um é um jogador forte e como as equipas recuam muito a jogar contra o Benfica porque percebem a dificuldade do Benfica em criar, sobretudo em organização, em ataque organizado, e a verdade é que o Bruma, pelas suas características, consegue muitas vezes desbloquear e fazer muito bem, é forte num contra um, ganha faltas, pode ganhar penaltis, pode servir os colegas e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que seria, sem dúvida, uma mais-valia. Não sei se ficou a ganhar com Bruma, entre Bruma e David Neres, eu acho que o Benfica ficou a perder, mas lá está, mas quem lá está é que sabe. Agora que, sem dúvida, que dava jeito a José Mourinho, dava, porque, volto a dizer, tem características diferentes. O Chalop tem umas características diferentes, o Bruma tem outras, o Luca Bacchio tem outras, o Presténio não sei se é ala, se é médio, se é número 10, ainda não percebi bem quais são as características. Agora, com estes 3, eu acho que o Benfica já ficava com o José Mourinho com boas opções para poder mexer no jogo, ou inicialmente, ou dentro do próprio jogo. Avançamos para falar na Seleção Nacional, que garantiu o apuramento para o Mundial numa goleada histórica frente à Arménia por 9-1. No final, Pedro Proença interrompeu a flash de Roberto Martínez para o felicitar, mas mais tarde vincou a confiança no selecionador. Disse Pedro Proença que Martínez nunca deixou de ser o seu selecionador. Disse o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, se assim não fosse, ele não trabalharia na Federação. Todos sabem que não fui eu que decidi contratá-lo, mas a partir do momento em que assumi funções, passou a ser o meu treinador. Estarei com ele sempre que considerarmos que seja a melhor solução. Rui, aqui um voto de confiança de Pedro Proença. Roberto Martínez até lhe deu ali um grande abraço. Sim, interrompeu. Ou seja, foi um momento circense do Proença. Ele teve muitos e ao longo da carreira ainda teve mais, mas ele estava com saudades de fazer figuras tristes. Então, como a arbitragem em Portugal está excelente, então mais vale andar aqui pela seleção e andar a lamber as botas do espanhol Martínez. Entrevista. Depois desta goleada histórica, também é fácil, depois de uma goleada destas. Quando as coisas correm bem, é sempre mais fácil mostrar um sorriso. Difícil, pelos vistos, na Federação, é lidar com a crítica, mesmo quando as coisas correm mal, quando as coisas são quase ridículas, como aconteceu na Irlanda. Mas à parte das críticas, já lá vamos. Em relação à parte de Pedro Proença, não é a primeira vez, já quando Portugal ganhou a Liga das Nações, na recepção que foi feita na cidade do futebol, no discurso, salvo erro, no discurso, Pedro Proença fez questão de dedicar a vitória ao selecionador, Roberto Martínez, porque era muitas vezes alvo de críticas. O que me deixou algo baralhado, porque nós tínhamos várias informações que nos pareciam credíveis e que foram ainda agora recordadas por estes dias, de que Pedro Proença estava a preparar a saída de Roberto Martínez, que olharia com muito bons olhos para a sua substituição por José Mourinho, que na altura não estava ainda no Benfica. Mas enfim, Roberto Martínez fez na altura, ou conseguiu algo que poucos acreditavam, que era ir à Alemanha ganhar a Liga das Nações, derrotando a Alemanha na meia-final e a Espanha, que é claramente uma das melhores seleções do mundo, na final, e como tal ganhou esse lastro. Um lastro de estabilidade que me parece que demorou o Roberto Martínez a transformar em autoridade interna. Agora vemos Roberto Martínez nas declarações a dizer que só perdeu um jogo em fase de apuramento, ou seja, a puxar dos galões, a dizer eu sou um grande treinador, e na altura não o fez, na altura sabia muito bem o que estava a acontecer em redor dele, mas foi gerindo toda a informação com pinças e sorriu no fim de ganhar a Liga das Nações. Agora, como sorriu agora depois de garantir o apuramento, o que me parece é que esta declaração de Pedro Proença dizendo que Martínez é o selecionador dele, claro que é, herdou um contrato, é verdade, mas será sempre este. É um bocadinho passar uma esponja e fingir que nunca houve outra intenção que não fosse manter Martínez. E nós sabemos que havia pelo menos outra possibilidade muito forte. Diogo, também te parece, aqui como disse o Rui, que é também para não haver aqui mais conversas sobre outras hipóteses, e também, de certa forma, achas que estas declarações de Pedro Proença são também uma resposta às críticas que a seleção sofreu depois da derrota frente à Irlanda?
Olha, eu concordo totalmente com o Rui, aliás. Ele, se quisesse responder às críticas, era na Irlanda que tinha que interromper a flash interview, não era agora. O Pedro Proença tem um defeito, em minha opinião, só gosta de estar ligado aos momentos positivos. Inclusive, teve dificuldade em explicar o momento que o futebol português atravessa. Teve ali com uma longa resposta, mas não disse nada. E, portanto, quando é para meter o dedo na ferida, ele foge. Quando é para aparecer nos holofotes, aparece. Inclusive na homenagem que fizeram aos jogadores. Quem é que foi receber as medalhas pelos jogadores? Foi Pedro Proença. Porque é que não foi o capitão? Porque é que não foi, por exemplo, o João Neves receber a Nuno Mendes e dava-lhe em França? Tem uma grande necessidade de querer aparecer sistematicamente. Faz galas para demonstrar que está tudo bem. Aparece na flash. Isto a flash é inacreditável, repara. E mesmo nas flashes, sempre que diga, a flash estava a ver flash e depois de repente aparecia a falar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. As flashes dos jogos, no final dos jogos, é para os protagonistas. Porque é que hão de existir outras pessoas que querem tirar proveito das coisas que acontecem de bem? Porque se Portugal tivesse perdido, já ninguém falava. Quando Portugal perde, quem dá a cara são os jogadores e o treinador. Quando Portugal ganha, aparecem todos, interrompem flash, falam. É por isso que há... Por interromper, eu vou ter que interromper agora um pedacinho. Estão a ver quando o Diogo Luís, quando não fala do Benfica, que ele até consegue dizer qualquer coisa. Flash, há zonas mistas, isto tecnicamente, linguagem de televisão, do nosso dia-a-dia. As zonas mistas é onde os jornalistas estão, os jogadores têm de passar, podem ou não falar, e depois há uma coisa que normalmente é a zona VIP, onde essas figuras estão e podem, havendo acesso, também falar. Mas tornou-se muito comum que essas figuras da política, especialmente estes dignatários da nação, apareçam nestes momentos também na tal zona mista. É um acesso mais fácil, mais facilitado e tal. Mas do Pedro Sousa, muito... Vocês, este agora já é o programa que eu acho que é do canal Now Desporto. Não é aquele da Hora Record, é o outro que dá, não sei o nome. Já agora peço desculpa, estou um bocado rouco, deve dar para notar. Vamos lá ver aqui. Também se falou do Ivanovic. Pronto, é assim, hoje o tema foi praticamente todo esta coisa do Ivanovic estar triste, não sei o quê. Não sei se eles combinaram todos para, olha, hoje deve ser como a política e deve ser como outras coisas. Hoje combinamos, olha, hoje vamos pôr uma notícia com o Ivanovic que está triste e vamos ver se a gente consegue convencer aí os benfiquistas aí a ficarem preocupados, pois ele vai sair e vai ser substituído por um ponta de lança mais velho, porque o Zé Mourinho não gosta de jogadores novos, prontos. E então vai-se falar agora também aqui um pouco, pá, o pessoal é assim, foi o que deu hoje. Não consegui arranjar melhor. Tarde aos 4. Pedro Sousa, começo por ti. Destaque para esta insatisfação, naturalmente, e esta intranquilidade no Benfica por parte de Ivanovic, porque não está a ser uma opção de José Mourinho. Mas o treinador tem ou não dado esse espaço a Ivanovic para mostrar aquilo que vale? Boa tarde a todos. Tem dado espaço a Pavlidis porque é melhor e o seu sistema não contempla dois pontas de lança. Ivanovic tem aqui vários problemas. Um é o não poder ser transferido no mercado de janeiro, nem sequer cedido, por causa de ter feito a supertaça da Bélgica, e, portanto um jogo oficial por um país. Já jogou também pelo Benfica e, portanto, a partir daí não pode representar 3 clubes. E ele não tem saída no mercado de janeiro. A única saída que ele tem é convencer José Mourinho que está enganado e que um dia destes pode dividir o lugar com Pavlidis ou, quanto muito, jogarem os dois em simultâneo, como creio que chegou a acontecer com Bruno Lage na eliminatória assim, com o Nice, na terceira pré-eliminatória da Champions. Depois já foi diferente com o Fenerbahçe. Foi um altíssimo investimento do Benfica, 22,8 milhões de euros, sendo um jogador que o União São Gilás ficou ainda com 20% de uma mais-valia sobre uma futura transferência. O problema dele também é que perdeu lugar na seleção da Croácia e, ironia das ironias, o gol decisivo da Croácia no outro dia foi marcado por Petar Musa. Não sei se lembram, o Benfica vendeu ao FC Dallas por 10 milhões de euros da MLS e, portanto, ele está aqui num contrarrelógio para endireitar a sua vida futebolística. Tem um problema grave, é que Pavlidis é, aos meus olhos, muito melhor do que ele e entrega mais do que ele. Agora, ele era um dos jogadores mais prometedores na sua posição no campeonato belga e que tinha muito mercado, principalmente na Alemanha. Acabou por optar por Portugal. Se calhar venderam-lhe uma ideia, a ideia de Mourinho é outra, mas contratando ou não o Benfica um terceiro avançado,
creio que só pode piorar a situação de Frane Ivanovic. Finalmente, creio que ele hoje pode jogar. Hoje há um Macedónia-Croácia. A Croácia já está apurada para o Mundial e creio que ele hoje pode jogar. Mas é de Pavlidis que é tão bom que nem sequer está a dar oportunidade ao jogador? Boa tarde a todos. Boa tarde também aos espectadores do Jornal. Não, há claramente uma derrapagem de Ivanovic e que já não é apenas... Epá, esta pergunta do jornalista, o Pavlidis que é assim tão bom. Epá, é só... durante o consulado de José Mourinho, já com Bruno Lage, ele começou a ser muito menos utilizado. Teve uma entrada de sonho, estreou-se como titular, marcou um gol para a Liga dos Campeões. O Benfica jogou até no outro registro para ele poder atuar em 4-4-2. Até se pensou que o Benfica poderia evoluir para aí, caso ele evoluísse também, mas não foi isso que aconteceu. Aos poucos começaste a perceber que aquela dupla de avançados Ivanovic-Pavlidis não tinha a química que pareceu mostrar no primeiro jogo, onde as coisas até correram bastante bem, e aos poucos Ivanovic foi saindo do mapa. Com o Mourinho a situação acentuou-se ainda mais, e é, penso eu, com pena que Mourinho vê que Ivanovic não possa, por exemplo, ser cedido. Eu penso que talvez fosse a melhor coisa que o Benfica pudesse fazer nesta altura, em janeiro. Uma vez que estamos a falar de um jogador ainda muito jovem, que tem qualidades, que chegou, como disse o Pedro, a titular da seleção da Croácia, e justamente por não ter essa situação consolidada acabou por perder terreno porque não está a jogar no Benfica. E parece-me também que o jogador, do ponto de vista mental, também baixou os braços. Aliás, eu recordo-me daquelas palavras de José Mourinho, antes da paragem para Tinham destinatários, não é? Eu tive a oportunidade de dizer aqui que me pareceu, claro que é um exercício de especulação, que Ivanovic podia ser um dos jogadores a quem ele se estaria eventualmente a referir. Recordo-me que o Gonçalo até falou no facto de Ivanovic ter entrado ainda com o Benfica a ganhar e que, enfim, que acabou por entrar até de forma um bocadinho inócua e principalmente ele, do ponto de vista da sua performance, parecia não estar muito ligado ao jogo. É verdade que foram poucos minutos, e até foram poucos minutos que chegaram para o Benfica perder 2 pontos. Depois, em desespero de causa, ainda entrou Tomás Araújo, mas realmente Ivanovic parece ser um jogador muito diferente daquele que entrou no Benfica. Na altura vinha rotulado de grande, de jogador com grande potencial, já ter conseguido chegar à seleção da Croácia, lá está, e até estar a jogar como titular, mas o que é verdade é que nos últimos 2 meses ele praticamente desapareceu do mapa. Portanto, se é verdade que José Mourinho claramente precisa ou quer um ponta de lança, um jogador com uma envergadura física como ele gosta, na área, olhemos, por exemplo, para El Nesiri, jogador que ele tinha no Fenerbahçe, um jogador muito alto, muito forte, com um bom jogo aéreo, mas de facto Ivanovic perdeu claramente o comboio. O facto de ele ficar até ao final da temporada no Benfica, vamos ver se com um avançado que entretanto venha não vai fazer com que ele, se já tinha uma utilização residual, se não passa ainda a ser pior para ele e passa de segundo avançado para terceiro avançado. Creio que se vier um terceiro avançado e não podendo ele ser cedido ou vendido, será Tomás Araújo eventualmente a ser emprestado mais uma vez. O Benfica não deve ficar com 4 pontas de lança até ao final da época, digo eu, mas de facto é um jogador que prometeu muito e acabou por dar pouco, e não atribuo isso apenas ao facto de Mourinho jogar apenas com avançado, porque Bruno Lage chegou a pensar em jogar com 2 avançados e ele não agarrou a ideia, e Bruno Lage acabou por retomar a fórmula de jogar apenas com 1. De Pavlidis, mas há uma outra no Benfica, que é de Sudakov. O Benfica acredita que as lesões de Sudakov e Pavlidis não são alarmantes. Segundo o jornal Record, apesar do susto, o departamento médico do Benfica confia que José Mourinho vai ter os 2 jogadores disponíveis para o jogo da Taça de Portugal
frente ao Atlético na sexta-feira. Pavlidis foi diagnosticado com um traumatismo no joelho esquerdo e é esperado no Seixal hoje para iniciar os tratamentos já depois de ter realizado os exames médicos na Grécia. No caso de Sudakov, continua o processo de recuperação no centro de treinos do Benfica, apesar de o Benfica considerar que o problema não é impeditivo de jogar e daí que tenha autorizado a ida do médio à seleção. Algo que contraria a versão da seleção da Ucrânia. O selecionador disse tratar-se de uma lesão muito grave. Mário Figueiredo, há pouco já falámos de Pavlidis, o Pedro deu a entender que já estaria depois disponível para o jogo frente ao Ajax. Vamos então agora focar em Sudakov, ainda não temos mencionado muito o nome, mas a verdade é que o selecionador disse que era uma lesão muito grave. Depois o Benfica acaba por desvalorizar toda esta situação. Afinal, em que é que ficamos? É contraditório, não é? Epá, isto às vezes dizer que é muito grave, sei lá, o treinador com certeza que não é médico, não é? Agora, se o treinador da Ucrânia já recebeu o feedback do departamento médico, se calhar a conversa já é outra. Mas se o Benfica diz que não é grave, vamos ver. Quero acreditar que o departamento médico do Benfica terá mais razões e mais motivos para, ou mais exames, ou mais conhecimento da ficha do jogador para determinar se a lesão é grave ou não. Tu há pouco falavas que era este jogo com o Atlético e que os jogadores estariam disponíveis. Eu acho que sei que com o devido respeito ao Atlético, ao seu passado, acho que o Benfica frente ao Atlético tem que jogar se calhar com o Henrique Araújo, com o João Rego, tem que jogar com uma equipa renovada, com mais jovens, dar aqui uma oportunidade, manter esses jogadores onde ponhas a com jeito. vontade de quererem jogar. Porque não jogam nesta. Se não jogam agora, não podem ser todos. Não podem ser todos. Todos não. 3 ou 4, está tudo bem. Ver as mexidas. Sendo Pavlidis, pela importância que tem, vindo de uma lesão, admito que possa jogar uns minutos só para manter o ritmo competitivo. A pensar no jogo seguinte. Não, Pavlidis não joga. O Sudakov, eventualmente, também não me parece arriscar um jogador se vem com algumas queixas frente ao Atlético, não me parece que seja esse o motivo. Portanto, acho que a equipa tem que ser uma equipa ali com uma espinha dorsal e que mantenha alguma identidade para evitar algum problema que possa surgir. Mas de resto é a altura de dar oportunidade então aos netos do Leandro Barreiro, aqueles que se sentam no banco e que, não é? O Leandro Barreiro e os netinhos. Ao menos é a altura, se não der uma oportunidade frente ao Atlético num jogo destes, então alguma coisa está mal no plantel do Benfica. Principalmente nos reforços, porque parecem aqueles que não são apostos em todos os Amorim. Isto é tudo verdade. Repara, tu se meteres a equipa Isto é tudo verdade, é tudo certo. Se meteres a equipa B do Benfica já com o Atlético, é de esperar que a equipa B ganhe o Atlético. Não sei. Jogos. É de esperar não sei. Tens tido jogos. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro. Não sei, desculpa. Entre os últimos classificados da Liga 2 e os primeiros da Liga 3 não há assim tanta diferença. A minha maior dúvida aqui, isto que o Mário está a dizer, é que tu tens vários jogos a contar, ou seja, a sério, e Mourinho tinha-os no banco e não foi buscar. Pois. Portanto, aqui por este jogo também não vai. Mercado de inverno, Rui Costa. Está tudo Tem bem. que ver as mexidas. Sendo Pavlidis, pela importância que tem, vindo de uma lesão, admito que possa jogar uns minutos só para manter o ritmo competitivo. A pensar no jogo seguinte. Não, Pavlidis não joga. O Sudakov, eventualmente, também não me parece arriscar um jogador se vem com algumas queixas frente ao Atlético, não me parece que seja esse o motivo. Portanto, acho que a equipa tem que ser uma equipa ali com uma espinha dorsal e que mantenha alguma identidade para evitar algum problema que possa surgir. Mas de resto é a altura de dar oportunidade então aos netos do Leandro Barreiro, aqueles que se sentam no banco e que, não é? O Leandro Barreiro e os netinhos. Peço desculpa, isto está a passar outra vez, não sei porquê. Ao menos é a altura, se não der uma oportunidade frente ao Atlético num jogo destes, então alguma coisa está mal no plantel do Benfica. Principalmente nos reforços, porque parecem aqueles que não são apostos em todos os Amorim. Isto é tudo verdade. Repara, tu se meteres a equipa B. Isto é tudo verdade, é tudo certo. Se meteres a equipa B do Benfica já com o Atlético, é de esperar que a equipa B ganhe o Atlético. Tens tido jogos. É de esperar. Não sei. Tens tido jogos. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro. Não sei, desculpa. Entre os últimos classificados da Liga 2 e os primeiros da Liga 3 não há assim tanta diferença. A minha maior dúvida aqui, isto que o Mário está a dizer, é que tu tens vários jogos a contar, ou seja, a sério, e Mourinho tinha-os no banco e não foi buscar. Pois. Portanto, aqui por este jogo também não vai haver essa rotatividade. Eu acho que não pode haver por várias razões. Acho que não pode haver por várias razões. Há jogadores que não jogaram nas seleções e têm que ter minutos. Vamos exemplo, Tomás Araújo. Não foi. O António Silva
não teve minutos, foi a seleção. Não sei como é que o Mourinho vai gerir estes 2 jogadores. Eles não tiveram sequer minutos. O Dal não teve minutos, ficou aqui. O Otamendi foi a Angola e ficou no banco. Sim, o Washington não teve minutos. E, portanto, eu creio que eles, pelo menos ali, a âncora, 5 ou 6, têm que ser, para não dizer 7, têm que ser daqueles dos 15, 16 que ele costuma jogar. Desculpa lá, Mário, por muito que seja em campo neutro. Mas eu aí concordo contigo. Por muito eu também te digo assim, se o Tomás Araújo não jogar depois daquilo que se passou com o Casa Pia, lá, o que é que o treinador, qual é a mensagem que o treinador está a passar? O que está em causa é o jogo do Ajax. Então, se não jogou, tem que jogar também, tem que ganhar. E aí tem que ganhar não podem estar nesta fase entre 15 dias sem jogar. Mas entre Sudakov e Pavlidis, que foi a questão, eu tenho dúvidas que joguem ou que tenham uma necessidade muito grande. Então pronto, então estamos de acordo. Aqui a pergunta foi se Sudakov ou se Pavlidis podiam jogar com o Atlético. Eu digo, jogadores que vêm tocados ou que vêm ali com algumas queixas, arriscar frente ao Atlético, acho estranho. Sim, mas não quero arriscar Sudakov mas não serão os netos do Barreiro todos. Mas não quero arriscar. Mas alguns dos netos do Barreiro acho que têm que jogar. Mas não quero arriscar Sudakov para haver aqui alguma gestão para o jogo da Liga dos Campeões. O problema dele é mesmo tem que ser recuperado totalmente, já não é de agora. O problema da anca dele já não é de agora. E, portanto, tem que ser tentativa de recuperar totalmente. Epá, está-me a cheirar a pubalgia. Como o Tomás Araújo na época passada. Está-me a cheirar a pubalgia. O Benfica tinha conhecimento disso, então? Eu tinha conhecimento. Então porquê que há aqui, no fundo... Não há nada. Mas não houve uma jogou pela contradição. Ucrânia. Qual contradição? O selecionador disse que era uma lesão grave. O selecionador não o usou, deixou-o no banco. Eu pergunto é, se precisasse dele, punham a jogar ou não? Qual contradição? Um jogador que está lesionado não vai para o banco. Acho eu. Nós também já tivemos recentemente um selecionador a dizer que era uma lesão crónica. Acho eu. Exato, se for uma lesão crónica... Não era exatamente crónica. É grave, não é? E, portanto, a informação que eu tenho é que os 2 podem recuperar para o jogo de Amsterdão. E, portanto, o Benfica saberá como gerir esses 2 processos. Deixa-me só dizer uma coisa. Tu estavas a dizer uma coisa que é verdade, eu concordo com ela, que é o período, ainda para mais inicial da época, não devem estar tanto tempo sem jogar. Espera aí, este pombinho, este pombo, não estava na Sport TV? Digam-me só. Porém, há exceções e este ano é ano de exceção. Por exemplo, jogadores como o António, se fosse o caso do António Silva. Mas o Tomás Araújo nem ao Mundial foi. Eu sei, mas o caso do António Silva, que vinha a jogar campeonato, depois jogar Mundial de Clubes, depois entrar. Se fosse o caso, não estou a dizer que é o caso, ser um jogador um bocadinho mais velho, ter aqui alguma intensidade competitiva alta. Sexta-feira não jogaram Ivanovic, o Sheldrup, o Prestiani e esse tipo de jogadores, então é porque. Já foram mesmo. Claro. Quer dizer. Mas isso... Embora o Sheldrup tenha o caso dele quarta-feira, tem que ir à Dinamarca, não é? No Leverkusen estavas a precisar e ele ficou de fora, não entrou. Mas eu não estou a falar disso, estou a falar do Atlético, Gonçalo. Eu sei. Por isso é que eu digo, chegando a este jogo, não é como o Mário. Eu acho que entre. Mas se for uma questão de atitude, ao contrário, vai jogar. Ao contrário do que diz o Mário. Gostam de jogar deste claro tipo de que jogos. Não. Se for atitude, vai jogar neste. Ao contrário do que diz o Mário, eu acho que os últimos da Liga 3, da Liga 2 são muito parecidos com os primeiros da Liga 3, assim como os últimos da Liga 1 são muito parecidos com os... Não sou assim. O Porto B pode estar em último e o Benfica B pode estar em penúltimo. Vão ser sempre, isso é diferente. sempre melhores. Não vamos confundir. Depende muito. Deixem-me também perguntar ao José, já vamos para esta discussão da rotatividade sobre o jogo da taça para o jogo. Vamos lançar agora para uma polémica que tem que ver com Rafa Silva. É um jogador do agrado da estrutura do Sporting. A revelação foi feita pelo jornalista Bruno Fernandes no programa Record na Hora. Segundo esta informação, face à situação crítica que o ex-Benfica vive no Besiktas, o Sporting poderá pensar em avançar para a contratação, ainda segundo o jornalista Bruno Fernandes. E quando Rafa saiu do Benfica em 2024, o Sporting tentou contratá-lo, algo que agora poderá voltar a tentar. Além disso, a estrutura do Sporting pode ter como trunfo não só a vontade do avançado de regressar a Portugal, mas também o facto de ser sportinguista. Pedro Sousa, há pouco avançaste aqui com alguns números, não diretos, mas surpreendentes. Então, primeiro para os telespectadores. Quanto é que recebe, afinal, Rafa Silva? Primeiro para os telespectadores que nos seguem apenas à tarde, fazer aqui um pedido de desculpas, porque eu tinha dito que o Rafa teve um prémio de 8, fez a assinatura de um contrato de 6 mais 6 mais 6, nas 3 temporadas, e isso dá qualquer coisa como 26 milhões de euros. Estou a falar de valores limpos, net. E o que o Rafa fez nos 3 anos é muito mais do que isso.
Portanto, o Rafa ganha muito mais do que isso se cumprir o contrato. Os 3 anos de contrato com o Besiktas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com números exatos. Quando o Rafa deixou o Benfica, e não foi assim há tanto tempo, maio de 2024, ajude em maio de 2024, nessa altura já era dos jogadores mais bem pagos do Benfica, ganhava 2,2 limpos, que dá 4 milhões e meio de euros de impacto salarial no Benfica, e o Benfica estava disposto a aumentar consideravelmente o salário e ele não quis continuar. Desculpa, tu disseste que qual é que é o valor que tu corrigiste? Era 26 pelos anos? Não corrigi, porque é muito superior. Não, mas é, sim, mas... Por tudo, entre prémio de assinatura e os 3 anos de contrato. Pelos 3 anos, ok. Sim. Portanto, tínhamos dito isso aqui na sexta-feira, eu tinha dito. Não é tínhamos, fui eu que disse. E, portanto, o valor é muito superior. Hoje perguntei a 2 pessoas que trabalham no mercado da Arábia Saudita se podiam pagar o valor que o Rafa ofere na Turquia. Ninguém paga isso. Eles podem, mas ninguém paga isso. Um jogador de 32 anos com o currículo do Rafa, Pois claro. portanto, ninguém paga isso. E portanto, aqui temos 2 coisas. Depois ainda há uma coisa. É verdade que o Rui Costa perguntou ao empresário João Araújo, é que o On Soccer já não é de António Araújo o pai, é do filho João Araújo. Creio que o primeiro contacto com o Rui Costa até foi com o António Araújo e só depois com o João Araújo. Perguntou como é que era, qual era a situação do Rafa. A situação do Rafa, depois houve a conferência, houve o comunicado da On Soccer que o representa. O Rafa é um jogador muito especial, como aqui já temos dito muitas vezes, e quando tomam uma decisão parece que vai com ela até ao fim. O problema é com os turcos. Quer dizer, os turcos não são os latinos, com todo o respeito. E portanto ele tem um contrato, já disseram que tem que bater 15 milhões, não estou a ver ninguém bater 15 milhões. Já percebi que o Rafa está disposto a abdicar de muito dinheiro, isso para mim é claro. Estamos a falar de muito, muito dinheiro. Para se ter uma ideia, isto não faz nenhum sentido para o Benfica, nem faz para o Sporting, como andou aí um rumor. Ontem aqui até no Record na hora o Bruno falou nisso. Isto não faz nenhum sentido em termos financeiros, nem metade, nem 1/3 daquilo que o Rafa ganha no Besiktas. É só mandar areia para os olhos das pessoas. E portanto, ou o Rafa tem a decisão tomada, e parece que sim, que não quer voltar a jogar pelo Besiktas e tem que encontrar uma solução para sair, e o Benfica, pelo que sei, recebe-o, faz-lhe uma proposta muito semelhante àquela que fez há 1 ano e meio, mesmo tendo mais 1 ano e meio em cima, tem 32 anos, mas não quer pagar a transferência. O Sporting é uma coisa que não faz sentido. E, portanto, o Médio Oriente, que eu pensei que a Arábia Saudita, podem pagar isto ou até mais do que isto, não estão interessados os clubes que podem pagar este tipo de verbas em pagar o que ganha o Rafa, que é muito dinheiro, tudo somado, entre o prémio que ele recebeu na altura em que assinou a custo zero e os 3 anos de contrato que fez com o Besiktas. É o jogador mais bem pago do Besiktas e, portanto, creio que vamos ter aqui uma novela engraçada. E eles adoram novelas. Adoro. Novelas no futebol é o que há mais. Mas esta do Rafa, né? Parece que nem para Sporting, nem para Benfica. Gonçalo, mas ao que parece a novela vai continuar porque Rafa Silva quer continuar a carreira no futebol. Mas, segundo aquilo que disse o Pedro, não parece haver portas abertas na Arábia Saudita, noutros clubes europeus, talvez. Por isso, sente-se Rafa Silva, no fundo, obrigado a voltar a Portugal e forçado a baixar o salário? Deixa-me só dizer uma coisa, Madalena. Ele pode ir para a Arábia, mas não é ganhar o que ganha. Sim, nesse caso também teria de baixar o salário. Ou para o Qatar, ou para os Emirados. Não. É que é mesmo... Era por esses valores. É mesmo estratosférico, tudo somado. Gonçalo. Posso tentar dar uma chega. Estamos a falar de cerca de 8 a 10 milhões de prémio de assinatura e cerca de 9 milhões mês net, líquidos, no bolso do Rafa. É disto que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Deste uma boa chega, tudo somado são 37 milhões de euros. Então, estamos alinhados. E podemos, mais 10 milhões. Portanto. E podemos olhar a que o Benfica dará cerca de 3 milhões líquidos, máximo, a um jogador. Estamos a falar de valores líquidos. Sim, líquidos. O que entra no bolso do jogador, depois de impostos. E, portanto, é difícil, mas continua a ser possível.
Porquê? Porque se é verdade que o Rafa continua a colocar em causa, inclusivamente até terminar a carreira, não há problema. O empresário disse que não. Sim, eu sei, mas se colocássemos esse como extremo máximo, não há grande problema se fizermos as contas nesta perspectiva. Se o Rafa abdicar de cerca de 6 milhões, se o Benfica chegar à frente com 2 ou 3, e pelo meio o Besiktas vai poupar muito salário que tinha para pagar ao Rafa, ainda é passível de acontecer. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se o Benfica quiser muito, a coisa ainda pode acontecer. Mas então o Rafa Silva também precisa de querer, não é? Porque de 9 milhões para 3 milhões ainda vai uma grande diferença. Mas é isso que eu estou a dizer. Se o Rafa extremou por completo, não há volta a dar, também pode abdicar de alguns milhões. Certo? Para continuar a ver caminho. Para continuar a haver estrada. Mas já agora, então, que estás também a dar essa informação mais detalhada, o que é que te parece que possa acontecer? Rafa Silva voltar a Portugal ou ir para a Arábia Saudita, já que terá de abdicar de qualquer maneira do Não sei, salário? o que eu estou a dizer é que a porta de Portugal não se fecha dentro deste âmbito. Tanto para o Benfica como para o Sporting. Não, para o Sporting o Pedro deu a informação que está fechada. Isso não... agora, a questão do Benfica não me parece que a porta feche. Não, como? Não parece, então. Se ele é sportinguista, já jogou no Benfica, o Sporting agora até está à frente, e segundo o Diogo Luís, o Benfica está na ruína em termos económicos, financeiros. Como é que o Rafa pode vir para o Benfica? Neste momento era mais certo ir para o Sporting. Sempre dissemos. Não me parece que a porta feche, porque continua a ser possível. Se falarmos só de valores, é de facto estratosférico. Se nós estivermos a falar de valores, nós colocamos logo fora de hipótese, acabou. Mas que também não foi barato, mas em todo o caso, está aqui mais um exemplo da sua teimosia para uns, verticalidade para outros. Na minha opinião, é uma conjugação destas duas coisas, mas às vezes o seu excesso de verticalidade ou de teimosia faz com que ele dê alguns tiros nos pés. E aquilo que aconteceu, ou que está a acontecer agora com o Besiktas, Ele está a falar sobre o Rafa, só para que saiba. é importante dizer isto, ele foi para jogar para a Turquia com um contrato sumptuoso, mas Rafa queria mais do que o Besiktas, só que não apareceu. E não apareceu porquê? Porque Rafa é um jogador absolutamente espetacular, quando está bem é um jogador quase imparável, ainda hoje, com 32 anos, tem grandes números nos últimos anos, por onde passou. No Benfica, no seu último ano, fez 22 golos e 15 assistências em 52 jogos, o que é brutal. No Besiktas, o ano passado, marcou 18 golos e fez 12 assistências. Mercado de... Pronto, e chega assim ao fim. Pois o vídeo era mesmo só isto. Foram 2 pequenos certos de mais ou menos 25 minutos cada um, do programa da CNN e do programa da Now. Amanhã vou pôr sobre a Liga de Ouro, se não houver mais nenhuma captura de nenhum assassino. Pronto, eu tentei, mas depois também é muito tarde para eu me deitar. E realmente hoje o programa da CMTV já era 11 horas e ainda estava a dar aquilo sobre a captura do assassino. Portanto, amanhã logo irei postar sobre a Liga de Ouro. Vou ver se não faço muitos comentários, faço no máximo 2 ou 3 e esperar que o YouTube não me mande o vídeo abaixo. Pessoal, por hoje é só isto. Subscrevam para dar aqui uma ajudinha e mais uns likes, que só assim é que o algoritmo do YouTube vai divulgar, distribuir e sugerir o meu canal a mais pessoas. E pronto, que são mais pessoas que podem vir aqui criticar. Portanto, pessoal, subscrevam. Até à próxima.